Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Manuel Capoco, fundador e apresentador deste canal Constituição de Angola. O nosso canal é um canal jurídico e tem como objetivo principal aumentar a cultura jurídica dos angolanos, aumentar o nível de conhecimento que os angolanos têm acerca das nossas leis. Por isso aqui nós partilhamos conteúdo jurídico de forma regular. E hoje temos um tema extremamente pertinente. Vamos falar de um tema bastante importante e que você deve ter em conta. Mas quero pedir, antes de mais, aquelas pessoas que estão a seguir o nosso canal, muito obrigado, continuam a seguir. Aquelas pessoas que têm partilhado os nossos conteúdos, continuem a partilhar os nossos conteúdos, a nos dar força, a notificar mais pessoas para terem contato com nossos conteúdos e desse jeito nos ajuda a crescer e nos ajuda a chegar a mais pessoas. Nesse caso, com isso, cumprirmos com aquilo que são nossos objetivos, que é aumentar a cultura jurídica dos angolanos. Quanto mais pessoas ter contato com o nosso conteúdo, para nós, melhor. E hoje estamos aqui para falar do artigo 202 do Código Penal. Vamos falar do uso indivíduo de armas, artigo 202, isso que está correto. Vamos falar do artigo 202 do Código Penal, uso indivíduo de armas. Vamos aqui começar. Número 1. Quem disparar sem justa causa uma arma de fogo contra outra pessoa é punido com a pena de prisão de 6 meses a 3 anos, ou com a de multa de 60 a 360 dias, ainda que do mesmo disparo não tenha resultado qualquer lesão, se pena mais grave não lhe couber por força da aplicação de outra disposição penal. Número 2. Se o agente utilizar a arma branca ou a arma de arremesso, ainda que dessa utilização não tenha resultado qualquer lesão, a pena é de prisão até 1 ano, ou a de multa até 120 dias. Vamos aqui esclarecer que quando estamos a falar de uso indivíduo de armas, vamos a falar de posse ilegal de arma de fogo. São conceitos e princípios diferentes, são tipificações diferentes e punições diferentes. Nós estamos a falar daqueles profissionais que, em detrimento, por imperativo daquilo que são as suas atividades cotidianas, eles têm a legitimidade ou a lei lhe dá a possibilidade de eles possuir uma arma de fogo. São essas pessoas, estamos a falar propriamente dos efetivos da defesa e segurança, estamos a falar das Forças Armadas e da Polícia Nacional, que por imperativo daquilo que é a sua profissão, a lei lhes possibilita ter uma arma de fogo, a usar uma arma de fogo, tanto em serviço ou mesmo está em sua casa. Eles poderão ter uma arma de fogo até em sua casa, devidamente atribuído pela sua unidade e registrado. Esses efetivos, por imperativo de trabalho, têm essa legitimidade. Mas ainda podemos também incluir as empresas privadas de segurança. Enquanto seus efetivos estiverem em serviço, esses têm a legitimidade de trabalharem com uma arma de fogo. Vamos encontrar outros profissionais, como juízes e procuradores. Por força das suas atividades, esses poderão possuir uma arma de fogo para a sua segurança. E também a lei abre possibilidade daquelas pessoas idôneas a possuir uma arma de fogo devidamente registrado e legalizado, controlado pela Polícia Nacional. Essa possibilidade. Na nossa realidade angolana, ainda é muito difícil termos um cidadão comum a possuir uma arma de fogo. Mas em outras realidades, como nos Estados Unidos, no Brasil, em países cujo controle é mais severo, já há essa possibilidade. Nós ainda não temos tecnologia suficiente para termos o controle eficaz, porque nos Estados Unidos, a partir do revólver ou do cartucho de uma munição, já conseguem detectar qual é a arma que foi disparada. Se essa arma está registrada em nome de quem?
A partir dali ele já tem a base de encontrar quem efetuou realmente o disparo. Na nossa realidade isso não existe, por isso nós nos fechamos mais e atribuímos essa responsabilidade ou esse direito àqueles indivíduos que, por imperativo da sua atividade, da sua profissão, que são os homens da defesa e segurança, né? As Forças Armadas e a Polícia Nacional têm essa legitimidade de possuir uma arma de fogo. Estamos a falar desses indivíduos. Se esses indivíduos usarem de forma indevida, esses indivíduos usarem essa arma de forma indevida, como diz no ponto 1 do artigo 202, quem disparar sem justa causa uma arma de fogo contra outra pessoa é punido com a pena de prisão de 6 meses a 3 anos, ou com a de multa de 60 a 360 dias. Ainda que do disparo não tenha resultado qualquer lesão, se pena mais grave não lhe couber por força da aplicação de outra disposição penal. Imaginemos que esse indivíduo usa arma sem uma justa causa. Vamos dar aqui um exemplo mais prático. Imaginemos que esse indivíduo, um agente da autoridade em serviço, foi-lhe incumbido a missão de não permitir que certas pessoas vendam num determinado espaço. Essa é a missão que lhe foi atribuída. Mas naquela de avisar, de chotar as pessoas para não venderem, há sempre uma outra pessoa um pouquinho mais insistente na prática. Querem vender, basta ver o agente da autoridade ausentou-se, o polícia ausentou-se um pouquinho daquele espaço, ele vem, ocupa, ele começa a vender. Quando vê o agente da autoridade, o polícia vem ali, ele foge, às vezes, e muitas das vezes encontra aquelas pessoas que já estão saturados, já nem querem fugir o agente da autoridade. O que é que vai resultar? Esse indivíduo vai pegar no negócio. O agente da autoridade puxa, a senhora puxa. O agente da autoridade puxa, a senhora puxa. Nessa situação, então, vai criar um nervosismo por parte desse agente da autoridade que tem consigo uma arma de fogo. Quando ele carregar com a intenção de assustar ou afugentar a dona desse negócio, para essa senhora largar o negócio, encontra resistência por parte dessa pessoa. Então o que é que vai fazer? Vai efetuar um disparo. Agora a pergunta que se vem: efetuou um disparo, usou de forma indevida ou devida? Houve uma causa que justificava aquele disparo ou não? Ali podemos chegar à conclusão que o disparo foi sem justa causa. A partir desse momento, esse indivíduo pode ser responsabilizado ou poderá ser responsabilizado com uma pena que vai de 6 meses a 3 anos de prisão. Ou que essa pena poderá ser convertida a multa que vai de 60 a 360 dias. Mas imaginamos, mas ele fez disparo e desse disparo não houve lesão, ninguém foi atingido. Ainda assim, ele será responsabilizado por simples facto de ter utilizado esta mesma arma sem uma causa que justificava o uso da mesma. Vamos usar um outro exemplo que anteriormente nós víamos constantemente. Né? Era aquelas situações que os meninos estão a jogar na rua, polícias e militares. Esse mesmo indivíduo, a bola, parte a lâmpada desse mesmo vizinho. Esse vizinho sai do seu quintal, puxa a pistola, fura a bola com tiro. Ou faz disparo mesmo sem atingir a bola, faz disparo. Esse indivíduo usou a arma sem justa causa. Esse indivíduo já poderá ser responsabilizado criminal nos termos do artigo 202 do Código Penal. Então, são essas situações que nós que nos depararmos. Mas imaginemos, se o agente, vamos ir no ponto 2, né? Se o agente utilizar uma arma branca ou a arma de arremesso, vale aqui referir, quando estamos a utilizar o termo o agente, se o agente utilizar, esse termo agente não está ligado ao agente da autoridade. É um termo específico, é um termo que é usado no Código Penal, que significa o indivíduo que praticou um ato ilícito ou que tenha cometido um crime. É chamado de agente do crime ou
no Código Processual Penal, vamos ser chamados de arguido. Esse agente aqui, não estamos a nos referir do agente da autoridade, estamos a nos referir o agente, o indivíduo que tenha praticado uma ilicitude. Imaginemos se o agente utilizar uma arma branca ou uma arma de arremesso. Quando estamos a falar de arma branca, estamos propriamente a falar de quê? Estamos a falar de uma faca, estamos a falar de uma katana, estamos a falar de um machado. Quando estivermos a falar de uma arma de arremesso, estamos a falar de um pedragulho, estamos a falar de um chucho, são essas armas de arremesso e tantas outras armas de arremesso. Aí, se esse mesmo indivíduo, imaginemos que está num convívio com os vizinhos e de repente alguma situação não lhe agradou. Esse indivíduo com nervo sai daquela roda, vai em sua casa, pega uma katana com o objetivo de ferir alguém ou de cortar alguém. Independentemente dele vier a praticar ou consumar esse mesmo ato, ele já cometeu, já pode ser responsabilizado criminalmente com uma pena de prisão que vai até 1 ano. Até 1 ano. Ou a de multa até 120 dias. 120 dias. Então são essas situações. Mas aqui a pergunta é que faz, não, mas ele só fez disparo, não feriu ninguém, não atingiu ninguém. Sim, por isso mesmo, por não existir um motivo plausível, por não existir um motivo que venha realmente a justificar essa ação, então vamos considerar essa ação como uma ação ilícita. Porque se fosse uma ação lícita, como são naqueles casos, por exemplo, de legítima defesa, na qual o agente da autoridade utiliza a arma, mas para repelir ou para contrapor uma situação gravosa ou a um assalto, né, na qual esses mesmos indivíduos estão ali a fazer o uso de arma de fogo. Então, o agente da autoridade, para contrapor aquela situação, ele vai disparar mortal, vai disparar com a intenção de atingir esse mesmo indivíduo. Independentemente de atingir ou não, se atingir, está justificado porque agiu em legítima defesa. Imaginemos uma situação que tem a ver com os lixamentos, né? Há um jovem que está a ser agredido pela multidão e esse agente da autoridade puxa a arma, faz um disparo por cima para afugentar aquela multidão. Esse indivíduo usou a arma de forma sem justa causa? Não. Houve uma justa causa que era para proteger um bem maior, que é a vida. Ele utilizou a arma de forma controlada para evitar que aquele grupo de pessoas tirassem a vida de um cidadão, um indivíduo que estava a ser agredido. Aí não houve uma utilização de uma arma de fogo sem justa causa. Houve uma justa causa. Mas quando a situação não for vista desse jeito, imaginemos que estamos numa festa, né? É um agente da autoridade, é um polícia, é um militar que está numa festa e se faz apresentar com uma arma de fogo em sua cintura. Naquela situação houve um desentendimento e essa mesma pessoa puxa a arma para fazer um disparo. Esse indivíduo agiu com uma justa causa? Claro que não houve uma justa causa. Não havendo uma justa causa, esse indivíduo deve ser responsabilizado nos termos do artigo 202 do Código Penal. Isso, aplicação de 6 meses a 3 anos, poderá ser agravado em termos de outras aplicações de outras leis penais, porque existem as leis militares que são um pouquinho mais rígidas, que são muito rígidas para com os militares. Então essa pena poderá ser agravada nos termos no âmbito militar, né? Um processo militar na sua unidade, na sua esquadra e por aí. Mas junto àquilo que é o Código Penal, temos essa penalização que vai de 6 meses a 3 anos de prisão, de forma injusta, porque utilizando a arma sem uma justa causa. Então, utilizando uma arma branca, se esse mesmo agente utilizou uma arma branca, uma arma de arremesso, ele terá uma pena que vai até 1 ano de prisão. Então, há uma diferença de uso. Então, quando um indivíduo que tendo a legitimidade de possuir uma arma de fogo encontrar-se numa situação, tem que pensar 2 vezes. Pensar e analisar a situação que realmente exige que eu faça a utilização de uma arma de fogo
ou não? Há motivos, há elementos suficientes para utilizar essa arma de fogo ou não? Se você chegares à conclusão que não, então não deves utilizar essa arma de fogo. Porque muitas das vezes o que acontece é o seguinte: estamos no meio de muitas pessoas que sabem que esse indivíduo é militar, esse indivíduo é polícia, são os cambas, os amigos. Então o que é que eles vão fazer? Muitas vezes são as amizades que estão ao nosso redor que vão provocando, porque sabem que o meu amigo aqui de lado tem pistola. Se ele já vai puxar o que vai fazer, eles vão correr. Essa é a ideia de muitas amizades que as pessoas têm, que os militares têm. Então, se você não tiver o autodomínio, ser você primeiro a dizer, não, fulano, não faça isso. Não, faça isso. Não, senhor, desculpa. Não, fulano, não faça isso. Vamos criar aqui atrito. Você vai cair naquela agitação e depois, no momento que fores responsabilizado criminalmente, já não tem ninguém ao teu lado. Aquelas pessoas que estavam a te dizer, fulano, você é mau, você pode, você tens, não estarão ali para te apoiar. Eles vão aparecer aí como testemunhas. E vão testemunhar o quê? Vão testemunhar que realmente o fulano puxou a pistola e fez disparo. Mas a situação, a pergunta é, mas imaginemos que esse indivíduo usou a arma de forma indevida, né? Não havia situações específicas que levasse para utilizar essa mesma arma de fogo. Usou de forma indevida. E dessa utilização resultou na morte de alguém. Vai ser punido por 6 meses a 3 anos de cadeia? Não. A conversa aí torna-se mais séria. Esse indivíduo vai ser já responsabilizado. Não só por uso indevido, o uso indevido de arma de fogo vai servir como agravante e ele vai ser responsabilizado por homicídio qualificado, por ter matado alguém, tirado a vida de alguém de forma deliberada, usando uma arma de fogo, não existindo motivos que o justificam a utilização desse mesmo meio. Ele utilizou esse meio em sua posse para tirar a vida desta mesma pessoa. Então não será simplesmente penalizado com uma pena que vai de 6 meses a 3 anos, mas vai ser penalizado com uma pena que poderá ir até 24 anos de prisão. Então ali temos que pensar bem. Se imaginemos que essa situação não resultou na morte, mas resultou em forte lesão grave, esse vai ser responsabilizado por lesões físicas, lesões corporais. Então a penalização já não será a mesma. Esse artigo está aqui só para nos identificar a utilização de forma indevida de uma arma de fogo, né, ou de uma arma branca ou uma arma de arremesso. Utilizaste de forma indevida. Sabemos que a katana tem uma finalidade, você o utiliza para outra finalidade. Sabemos que o chucho tem uma finalidade que é para caça, para pesca. Você utiliza essa arma de arremesso para outra finalidade. Então usaste essa arma de forma indevida. Então você será responsabilizado. Criaste lesão grave, lesão corporal, você será responsabilizado criminalmente pelos danos que você causaste. Mas não causando nenhum dano, você vai ser simplesmente responsabilizado nos termos do artigo 202. Esse simplesmente, às vezes, 3 anos de prisão parece uma eternidade. Então temos que pensar bem. Quando nós tivermos que usar os meios em nossa disposição, aquelas pessoas que a lei lhe atribui o poder de ter uma pistola, de ter uma AK em casa, uma arma de fogo em casa, então deve saber utilizar de forma racional. Ter a máxima calma possível na abordagem, na interpretação de alguns fenômenos da vida. Porque independentemente de quem venha a ser lesado, essa ação acaba prejudicando sempre aquela pessoa que praticou. Imaginemos na situação que nós tivemos alguns anos atrás, o agente da autoridade que tirou a vida de uma zungueira. E esta mesma zungueira é aquela que sustentava a casa, sustentava o filho e o marido, né? Que posteriormente esse mesmo marido teve que ser enquadrado na polícia. Né? Tirou a vida desta pessoa. Além da perda, né? A perda da família da vítima, a perda da família da vítima, houve também a perda da liberdade desse mesmo efetivo. Esse mesmo efetivo perdeu a sua liberdade. Está preso, acredito, até hoje, né?
acredito que teve uma condenação que foi acima dos 15 anos de prisão. Então não vale a pena. Há necessidade de nós pensarmos duas vezes. Quem pratica essa ação vai ser responsabilizado, vai ser também penalizado. Então não adianta nós termos esse tipo de atitude. Por isso, por hoje, a dica que nós deixamos é essa: prudência, muita calma, saber escolher o tipo de amizade com quem deves conviver. Se é aquelas pessoas que querem te empurrar, como se costuma dizer na gíria, te empurrar no fogo, então essas não são amizades que você deve levar a sério, deve afastar-se desse tipo de amizade, de maneira a seguir a tua vida com maior tranquilidade. Por último, continue, para aquelas pessoas que ainda não estão a seguir, sigam já, continuam a compartilhar ou a partilhar os nossos conteúdos e muito obrigado a todos, até o próximo vídeo.